Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu quero te convidar para que você possa ler junto comigo a palavra do Senhor que nós vamos estar lendo no livro de Ruth, no capítulo 2, e assim nos diz a palavra do Senhor. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Nós vamos estar lendo até aqui, e nesta hora vamos estar orando ao Senhor para que Ele nos abençoe com a sua palavra. Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Declaramos nesta hora, Senhor, que Tu és o dono da nossa vida, e te pedimos: visita-nos, Senhor, com a Tua alegria, com a Tua bênção, alimenta a nossa alma, para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós lemos que Noemi, que era a sogra de Ruth, estava com Ruth. E Ruth, ela disse à sua sogra: Deixa-me ir ao campo. Nós vemos que Noemi, ela fala do Espírito Santo. O nome Noemi representa, quer dizer, agradável. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz para a nossa vida é bom. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. E Ruth, ela fala com a sua sogra Noemi: Deixa-me ir ao campo. O homem, Ruth fala do homem pecador, aquele que se achega, aquele que coloca no seu coração um propósito de servir ao Senhor. E quando ela se achega, o homem ele se achega
O primeiro compromisso, o único compromisso que o homem tem que ter é com o campo. O campo fala da obra, o campo fala do projeto do Senhor, o campo fala daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele confia a nós, para nós fazermos, para nós colocarmos a nossa vida. E ela disse: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. O campo é um só. O campo ele pertence a Boaz. E Boaz aqui fala do Senhor Jesus, né? Ele era valente e poderoso. O Senhor Jesus, ele foi valente. Aquele que é valente é aquele que não é covarde. O Senhor Jesus, ele não rejeitou o sacrifício da cruz, mas ele aceitou esse peso, esse fardo para a sua vida, por amor às nossas vidas, né? Ele é poderoso, porque o Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. E ele foi coberto de honra e de glórias. Ele é da geração de Elimeleque. Elimeleque fala da pessoa do Deus Pai, né? E Boaz representa o Senhor Jesus, Deus Filho. E caiu de Rute chegar ao campo de Boaz. O campo que nós temos na nossa vida é o campo do Senhor Jesus, é a sua igreja, é o seu povo, é a sua obra, é onde nós temos que estar. É nisso que nós temos que investir a nossa vida, o nosso tempo, a nossa atenção, né? E enquanto ela estava no campo apanhando espigas, né, aconteceu que Boaz veio de Belém. Ele morava em Belém. Boaz fala do Senhor Jesus, né? Belém é a casa do pão, o pão é o Senhor Jesus, é da onde o pão vem, é da onde o Senhor Jesus vem, né? E ele perguntou assim: de quem é esta moça? Porque ele chegou no campo e ele observava que aquela moça estava ali colhendo os molhos, né, as gavelas, que é a mesma coisa que de molhos, né, as espigas. E ele perguntou para os seus segadores. Os segadores falam dos anjos, os anjos são seres que foram enviados para trabalharem, para agirem em favor do povo de Deus, para guardar o povo de Deus, né, para guiar o povo de Deus. E na hora certa, eles são segadores, eles vão cegar, eles vão colher. Na hora certa, os anjos eles vão nos levar, né? Então ele perguntou aos seus segadores: quem é esta moça? E eles responderam assim: esta moça é a moabita que voltou com Noemi, né? Tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, o Senhor está olhando, Ele está observando. Ele está cuidando da nossa vida. Às vezes nós podemos pensar: eu estou aqui nesse campo, eu estou trabalhando o dia inteiro, eu estou fazendo tanta coisa, mas será que o Senhor está olhando para mim? Será que o Senhor tem uma bênção para a minha vida? Será que o Senhor me ama? Né? Então ele observava aquela moça, o testemunho que ela dava, a maneira como ela procedia, a maneira como ela se vestia, a maneira como ela se portava, a maneira como ela falava, que tipo de assunto que ela tinha, que tipo de coisas que ela postava no Facebook, que tipo de coisas que ela compartilhava no WhatsApp, como que era o seu namoro, se era um namoro santo, ou se era um namoro onde existe intimidade antes do casamento. Ele observava todos os atos daquela moça, ele observava. E ele perguntou: quem é? Aquela é a moça que voltou com Noemi. A moça é moça porque é donzela, é pura, é guardada, ela é guardada para o Senhor, né? E os segadores lhe disseram: é a moça que voltou com Noemi, e ela me disse: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Lá no livro de Levítico, nós vemos na lei que o Senhor lhe determinou que aquele que tivesse um campo, na época da colheita, eles colhiam os alimentos, colocavam sobre os carros, as carroças, e aquilo que porventura caísse das suas mãos, os molhos, as espigas que porventura caíssem das suas mãos ou caíssem das carroças, dos carros, eles não podiam pegar.
Eles tinham que deixar no chão para aquelas pessoas necessitadas, elas viriam ao campo e elas poderiam pegar aquele alimento que estava no chão. O Senhor, Ele não desampara ninguém. O Senhor, Ele é o provedor das nossas vidas. Não há necessidade de nós perguntarmos ou de nós nos preocuparmos o que vai ser do meu dia, o que vai ser da minha vida, como ficarão as minhas coisas, porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. O Senhor, Ele cuida de tudo, Ele observa tudo, Ele é o provedor, Ele nos concede tudo aquilo que nós necessitamos. Basta que tão somente nós façamos a nossa parte, que nós sejamos fiéis, que nós o amemos, e o amemos com o nosso coração, assim como Ruth se dedicava, diferentemente da pessoa de Orfa, né? Que nós aprendemos que Orfa, o nome Orfa quer dizer pescoço. O máximo que Orfa conseguiu atingir foi o nível do pescoço. Né? Fala daquelas pessoas que vêm, que conhecem o Espírito Santo, que conhecem a obra, que conhecem o Senhor, que provaram do amor do Senhor. Mas o máximo que elas conseguiram atingir é até o pescoço, né? Elas até passam pelo coração, mas o coração, ele fala da emoção, né? Não passa de emoção. Nós não podemos confundir emoção com fé, emoção com transformação, emoção com vida transformada, porque a emoção, ela vem da razão, né? Às vezes nós cantamos para o Senhor, e nós não podemos cair na emoção, mas nós temos que viver aquilo ali, nós temos que entender que aquilo é a nossa vida, mas nós só conseguimos entender que aquilo é a nossa vida se nós alcançarmos, chegarmos ao nível da cabeça, do cabeça que é o Senhor Jesus, que representa que nós, quer dizer, nós alcançamos a mente de Cristo. Não há lugar para a emoção na caminhada com o Senhor. Nós temos que ter uma vida transformada, um testemunho fiel. Então Boaz, ele se aproxima de Ruth e diz a ela: filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Não existe outro campo, não existe outra coisa. Paulo disse assim: mesmo que um anjo descesse do céu e vos pregasse algo diferente disso que eu estou vos pregando, seja ele anátema. Não existe um outro assunto, não existe um outro caminho, não existe uma outra ocupação para a nossa vida. A nossa ocupação é o campo onde nós colocamos a nossa esperança, uma esperança firme, que está depositada em Jesus, porque a palavra nos diz que quando Cristo está em nós, nós temos esperança da glória, uma esperança de que há um lugar melhor para nós. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Este mundo já está condenado. Tudo que está aí vai passar, vai perecer. Mas o Senhor hoje está dando ao homem uma chance de viver para sempre, uma chance de ser feliz, uma chance de viver em paz. Mas o Senhor, ele é educado. Cabe ao homem oferecer ao Senhor a sua vida, né? Não vás a outro campo, não passes daqui. Nós devemos permanecer firmes com o Senhor, nos propósitos do Senhor, com os seus princípios. Os teus olhos estarão atentos no campo, né? Nós não podemos desviar a nossa atenção para outras coisas. Nós estamos vivendo agora num momento político, né? Onde nós vemos tantas pessoas se aproximarem. É certo que nós temos que cumprir o nosso dever como cidadãos. Sim, nós temos que votar. Mas antes de sermos cidadãos daqui, nós temos que ter no nosso coração que nós somos cidadãos do céu. O nosso compromisso é com o céu. Nós vamos morar no céu. É o lugar onde o Senhor está. O nosso compromisso é com o Senhor. Muitas vezes nós vemos irmãos que expõem as suas vidas, falando sobre o candidato A ou o candidato B. O mesmo direito que o irmão tem de falar do candidato A,
O outro irmão também tem de falar do candidato B. Temos que respeitar as opiniões, mas a minha opinião eu tenho que guardar para mim. Eu vou cumprir o meu dever de cidadão e isso é uma coisa entre mim e o Senhor tão somente, ninguém precisa saber. É uma experiência minha com o Senhor, é isso mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer, é desta maneira, é assim que o Senhor quer. E não nos deixarmos levar por demagogia. Ah, mas fulano, beltrano e ciclano estão com a pessoa A, B ou C. Nós temos que colocar a nossa vida no Senhor, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É assim que o Senhor quer. E não há necessidade de eu expor a minha vida. Muitas vezes nós vemos que irmãos estão entrando em contendas uns com os outros, entrando em contradição por causa de candidatos. O Senhor não está nisso. O compromisso do Senhor não é com isso. O compromisso do Senhor é com a sua obra. O Senhor está preparando um povo para partir. A palavra nos diz assim, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Qual é o meu tesouro? Qual tem sido o teu tesouro nesta hora? Aonde está o teu tesouro? Não ocupe a tua vida, o teu tempo, com coisas que não são do Senhor. Né? E ele disse, os teus olhos estarão atentos no campo, o campo do Senhor. Se tiveres sede, tu pode ir aos vasos e bebe. O Senhor, Ele tem posto à nossa disposição a água que é o seu Espírito Santo. É a água que descedenta a nossa alma. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos beber dessa água todos os dias. Está ali no campo, está à disposição para quem quiser, né? Então ela caiu sobre o seu rosto, ela se humilhou diante do Senhor, né? Se inclinou à terra e perguntou, por quê? Por que que eu achei graça? Diga-me, Senhor, por que que eu achei graça aos teus olhos, sendo que eu sou uma estrangeira? Nós somos o povo gentílico, nós somos os gentios são aqueles que não são de Israel, né? Nós não tínhamos o direito, nós não merecíamos, mas aprove ao Senhor nos conceder esta bênção, né? E ela perguntou, por quê? Por que eu achei graça? E ele disse assim, a Ruth, bem se me contou tudo quanto tu fizeste a tua sogra. Que deixaste a teu pai, a tua mãe, e vieste a um povo que dantes não conhecestes. Nós achamos graça diante dos olhos do Senhor quando nós investimos no Espírito Santo. Quando o nosso coração está no Espírito Santo. Quando o nosso tesouro é o Espírito Santo. Nós não temos nada. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos dignos de nada. E o Senhor, Ele só vai nos resgatar, Ele só vai nos salvar se o Espírito Santo estiver em nós. Como nós já dissemos antes, o Espírito Santo é a luz do Senhor nesse mundo de trevas. O Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos e dirá, vai ao encontro da luz, resgata a luz. Então eu tenho que ter luz, eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. Porque se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, o Senhor está me vendo, o Senhor vai me resgatar, eu não vou morrer, eu não vou perecer, eu não vou ser deixado para trás, eu não vou ser abandonado. Eu sem a luz, eu sem o Espírito Santo, eu não sou visto, a minha vida é apenas trevas, pecado. Bem se me contou tudo quanto fizeste a tua sogra. Tudo que nós fizermos pela obra do Senhor, tudo que nós fizermos pelo Espírito Santo, em tudo que nós nos dedicarmos à realização da obra do Senhor, o Senhor, Ele está vendo. E nós vamos achar graça aos olhos. Bem se me contou. Eu bem tenho visto como tu tens procedido. Né? E ele ainda continua dizendo, o Senhor galardoe o teu feito. O Senhor, Ele tem um galardão para o seu povo. Um galardão quer dizer um tesouro, uma recompensa.
A nossa recompensa está na eternidade, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um. O Senhor disse lá nos evangelhos, e virão muitos do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor tem um galardão para cada um dos seus servos, né? O Senhor te galardoe, né? E seja cumprido, né, segundo a vontade do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Feliz é aquele que tem se abrigado no Senhor, né? Como nós dissemos anteriormente, né, que o Senhor Jesus falou para Israel: como eu quis te ajuntar, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Hoje o homem, ele tem conservado um coração duro, tem rejeitado esta palavra, uma palavra de amor, um chamado de salvação. Mas o homem tem preferido colocar o seu coração neste mundo, nas coisas desse mundo, tem se iludido com aquilo que é passageiro, com aquilo que é mentira. Aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor tem para oferecer é eterno. O Senhor Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu, onde ninguém pode tirar de vós. Mas tudo que nós ajuntarmos para a nossa vida aqui, nós corremos o risco de perder. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas daqui, deste mundo, mas nós temos que deixar a nossa vida ser transformada, né? E ela disse: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste. O Senhor, Ele consola, Ele conforta a nossa vida, preenche o nosso coração. E falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas criadas. O Senhor, Ele se agrada daquele que é humilde. Não sou nem mesmo uma das suas criadas. É o pródigo, né? Pródigo quer dizer gastador, né? Não é aquele que foi embora, é aquele que é gastador, aquele que desperdiçou. O homem, ele é pródigo, ele desperdiça a sua vida, né? Ele gasta a sua vida, o restinho de vida que ele tem, porque a nossa vida é como se fosse uma vela, ela está acesa, mas ela vai se consumindo e vai chegar uma hora que ela se apaga, né? E o pródigo, o filho, voltou para o seu pai e disse: meu pai, eu não sou digno, eu pequei, mas que eu possa ser pelo menos como um dos seus jornaleiros, né? Aqueles que trabalham sob uma jornada, a jornada do dia, né? Como um dos seus jornaleiros. Senhor, é a humildade, né? Senhor, que eu tão somente faça parte do teu povo, né? E sendo já a hora de comer, disse Boaz a Ruth: achega-te aqui. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós. A hora de comer é a hora da ceia, é a hora do banquete. E existe um grande banquete preparado para a nossa vida, e é chegada a hora. E a palavra do Senhor para nós é: achega-te aqui, vem para cá. Lá em Apocalipse o Senhor diz assim: sai dela, povo meu, sai deste mundo, sai dessa terra, sai dela. Eu tenho algo preparado para vós. Eu tenho um tesouro para as vossas vidas. É uma questão de inteligência viver para o Senhor. É uma questão de inteligência entregar a vida ao Senhor. Mas também é uma questão de escolha. E quem decide sou eu. O que eu quero para a minha vida. Mas a minha vida, ela tem que ser definida. Quando o Senhor falar para mim: achega-te aqui, eu tenho que falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que ser quente ou frio. Porque lá em Apocalipse o Senhor diz: porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não posso ser morno. O morno é aquele que não sabe o que quer. Ele quer servir ao Senhor, mas ele tem duas coisas na mão, né? Como numa mão ele tem um cordeiro, na outra mão ele tem uma serpente. O cordeiro é aquele que morre e dá a sua vida para nos salvar. A serpente é aquela que nos engana, nos morde, ela nos ilude, ela tem o seu encanto, mas o encanto, o objetivo dela é morder e nos matar. Então, nós não podemos ter dúvida daquilo que nós queremos.
Eu não sei se eu sirvo ao Senhor ou se eu escolho essa roupa indecente para vestir, essa maneira de viver que não condiz com a vontade do Senhor. Nós temos que ser decididos, determinados. Eis-me aqui, Senhor. Como Rebeca, eu vou. Irás tu com ele? Irei. Achega-te aqui e come do pão. O que o Senhor tem para nossas vidas é o pão, é a sua palavra, aquilo que nos alimenta. Nós não estamos famintos. Nós não estamos famintos. Desde que o nosso coração, as nossas forças, o nosso querer esteja posto no campo. O compromisso é com o campo, porque no campo é que há o alimento. Eu tenho que buscar o alimento para a minha alma, é isso que importa na minha vida. A minha alma tem que ser alimentada e eu só posso encontrar o alimento no campo, aonde Ruth foi. É a atitude de Ruth. Noemi, deixa-me ir ao campo, né? E Boaz fala para Ruth, não vás a outro campo, não há outro campo. Mas muitas vezes o homem prefere o campo dos interesses do seu próprio coração. Eu tenho que abandonar o meu campo e tenho que investir no campo do Senhor. Né? Achega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. O pão é a palavra do Senhor, né? E o vinagre tipifica também o vinho, né? O vinagre ele cura o homem e o vinho ele alegra o homem. Aquilo que o Senhor tem para nós é uma palavra que alegra a nossa alma. Molha o teu bocado, né, no vinagre. Pega o pedacinho do seu pão, molha no vinagre e come. É uma palavra que alegra a nossa vida, né? E ela se assentou ao lado dos segadores, ela foi participante, ela estava ali presente, né? E ele lhe deu do trigo tostado. O trigo tostado é o bem precioso, porque o trigo tostado fala para nós, o trigo fala da palavra, mas porque tostado ele teve um contato com o fogo, né? É a palavra profética, é a profecia, aquilo que o Senhor fala para as nossas vidas. Eis-me aqui, meu servo, eu vou te abençoar, eu sou contigo. Eu abrirei as portas, mas a maior profecia que nós temos para a nossa vida, aquela que nós temos que amar, é quando o Senhor diz assim, eu te levarei para estar comigo, irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Tornarei para vós, para que onde eu estiver, né? Eu vou para o Pai, vou construir morada, vou preparar morada para vós, para que onde eu estiver, vós também possais estar. Esse é o trigo tostado, é a profecia que tanto nos alimenta, nos sustenta. O que nos sustenta hoje é o fato de nós sabermos que o tempo que nós estamos dedicando ao Senhor, ao campo, para esse tempo, para essa nossa dedicação, para esse nosso investimento, haverá uma recompensa, um galardão, o galardão da vida eterna ao lado do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.